Direto de Brasília, o ex-presidente Jair Bolsonaro desembarcou e participa de uma coletiva de imprensa marcada por declarações polêmicas. Bolsonaro rebateu as acusações de envolvimento em supostas tramas golpistas, classificando os inquéritos como conduzidos de forma sigilosa e parcial. Segundo ele, as investigações estão sendo alteradas para atender a interesses específicos, sem o devido acompanhamento do Ministério Público. Vamos ouvir. As acusações realmente são terríveis. Não justifica denunciar da forma leviana como está sendo feito. Os inquéritos, ninguém tem dúvida, até pelos áudios vazados do Tagliaferro com Ailton Vieira, que o processo todo é conduzido, é alterado o tempo todo. Inclusive tem um grau de sigilo mais alto possível para exatamente ser alterado a maneira que convém ao encarregado do inquérito. Nem vou falar que vocês estão cansados de saber que o inquérito não tem a participação do Ministério Público, a mesma pessoa faz tudo. E no final dá o relatório e vota para condenar quem quer que seja ainda. Golpe de Estado é uma coisa séria. Como disse agora há pouco o presidente Temer, tem que estar envolvido todas as Forças Armadas, senão não existe golpe. Ninguém vai dar golpe com o general da reserva e mais meia dúzia de oficiais. Mas vamos lá. Eu preciso fazer um breve relato, porque eu quero chegar na origem do problema. Eu quero chegar na forma da equação. Seu advogado também manifestou preocupação, afirmando que o sigilo imposto impede uma defesa justa e reforça uma narrativa contra o ex-presidente. A defesa ela vê com muita preocupação o que está se passando hoje em relação a esse inquérito, que é mantido em sigilo a despeito de a Polícia Federal divulgar na sua página a relação dos indiciados e manter mesmo assim em sigilo. Essa é uma situação gravíssima que não se admite na medida em que o indivíduo indiciado, e considerando que o indiciamento é o rascunho de uma futura acusação, ele impede que o indivíduo possa se defender da narrativa que se constrói contra ele. E nós temos aqui a certeza, a convicção de que, pelos fatos que são colocados, apresentados aos pedaços pela imprensa, evidentemente é construída uma narrativa. O presidente Bolsonaro jamais soube, aqueceu ou participou de qualquer trama golpista para derrubar o Estado Democrático de Direito ou impedir a posse do presidente eleito. Que fique claro isso. E lembro a todos, questionou-se muito o silêncio do presidente Bolsonaro logo após a eleição. Não se manifestar em relação aos seus eleitores. Isso houve um preço político para ele, esse silêncio. Justamente não querendo insuflar qualquer manifestação mais agressiva ou violenta. Isso houve um custo para ele e hoje lhe é imputado justamente o que quis evitar o tempo inteiro. É lamentável que hoje as pessoas que são indiciadas não saibam, não tenham a mínima ideia de por que estão sendo convocadas e apontadas como criminosos. Bolsonaro aproveitou para criticar a atuação do Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições de 2022, alegando interferências que, em sua visão, influenciaram o resultado. Sem poupar críticas, ele mencionou o impacto político de suas decisões e afirmou que jamais participou ou apoiou ações contrárias ao Estado Democrático de Direito. Nós temos que buscar a origem do problema. Alguns acham que a origem do problema foram as eleições de 22. Eu vou demonstrar que foi um pouco antes, foi lá em 2018. Mas vamos agora dar uma focada em 2022. O pré-eleitoral. O que aconteceu? O TSE pesou na balança de modo que o resultado final fosse para o outro lado. O TSE agiu de forma bastante parcial. Resumindo, eu não podia fazer absolutamente nada. Não podia fazer live em casa, não podia mostrar as imagens do Lula defendendo o aborto, do Lula defendendo o roubo do celular para tomar uma cervejinha, não podia mostrar as imagens do 7 de setembro, a minha ida no funeral da Rainha Elizabeth, mostrar a imagem minha lá na embaixada em Londres.
não podia mostrar o Lula com o gorro do CPX ou tecer comentários sobre aquilo, não podia mostrar a amizade do Lula com ditadores da América do Sul todo, e Central também. Mas uma coisa pesou e muito nessa balança. Quando o TSE resolveu fazer uma campanha, gastou dinheiro com isso, para que jovens, 16, 17 anos, tirassem o título eleitoral. E essa garotada, em especial aquelas que foram tirar o título de última hora, são as que têm menos informações, 3/4 votam no PT, votam na esquerda. Ou seja, um pouco mais de 4 milhões de jovens tiraram o título de eleitor. Só aí, 3 milhões para o Lula, 1 milhão para mim. Eu estou sendo até me beneficiando. Eu acho que esse percentual é até maior por lá de lá. Só aí nós temos 2 milhões de votos, ou melhor, 3 milhões de votos a mais para o outro lado. Só aí decidiu as eleições. Eu acho que ninguém vai discordar disso aí. Entre tantas e tantas outras observações que eu tenho, que o TSE tomou partido. O TSE, inclusive, decidiu que não podia diminuir o preço do combustível. Eu não falei em diminuir o preço do combustível. Mas o TSE proibiu antecipadamente, como se eu fosse dar uma canetada junto com o Paulo Guedes para diminuir o preço dos combustíveis. E era um momento de crise, onde o mundo todo, o preço dos combustíveis explodia. Fizemos via parlamento. Fizemos via parlamento, zerando os impostos federais dos combustíveis. Mas a interferência do TSE foi enorme nessa questão. Parecia que era algo, ou melhor, com toda certeza, era algo pessoal do presidente do TSE para com a minha pessoa. Então, obviamente, isso pesou na balança. Não estamos falando aqui em fraude eleitoral de jeito nenhum. Pesou a decisão parcial, a imposição, a ação parcial do TSE no resultado final das eleições. Presidente, nós envolvemos no movimento Avança Brasil. Não, eu não vou responder. Peraí. Eu não vou responder. Eu não vou responder. Eu não vou responder. Ok? Bem, vamos lá. Tivemos também, no corrente ano, a Folha de São Paulo publicou matéria do jornalista Green sobre áudios e mensagens trocadas entre o juiz auxiliar e os outros que estavam lá no TSE. Entre eles, o Tagliaferro, que estava à frente daquela comissão de combate à desinformação. E esses áudios, vocês tiveram acesso, eu tenho aqui, realmente demonstra claramente que é um processo viciado. Eu não sou advogado. É um processo viciado, onde ele é conduzido. E, dado momento, o juiz auxiliar fala: olha, o ministro quer dessa maneira. E o Tagliaferro responde: vamos mudar? Mude. Nós não podemos desagradá-lo. O ministro mesmo, né, o juiz auxiliar fala, em dado momento, ele está de folga agora, não tem sessão lá no Supremo, e está em cima da gente. Ele está ameaçando até vir aqui fazer o relatório. Estão nos áudios. Use a sua criatividade. Essa foi a questão que eu tratava da Revista Oeste, para tirar do ar a Revista Oeste. Tivemos, inclusive, um fato dos empresários golpistas. Ou seja, um empresário entrou no inquérito, porque trocando mensagem entre amigos, deu um emoji, um positivo. Porque deu um positivo, ele passou a ser golpista. Qual a intenção disso? Tirar o Luciano Hang de combate. Ele me apoiava abertamente, como cada um pode apoiar quem bem entende. Tinha mais de 10 milhões de seguidores e foi silenciado. E foi um recado para os demais empresários, demais do povo, a não participar da política do meu lado, porque ia ser sancionado de uma forma ou de outra. Páginas e mais páginas derrubadas, como o Grey mesmo disse. Inclusive, as plataformas não podiam dizer de onde era aquela ordem. É simplesmente ordem. Cumpra-se em poucas horas uma multa milionária. A mídia que nós temos livre são as mídias sociais. Vocês podem ver, imagine se eu tivesse o poder do presidente do TSE naquela época, o senhor Alexandre de Moraes, e eu fosse investigar
o TSE como ele me investigou. Ele me investigava desde 2021 no inquérito das fake news. Por lá de lá, no dia da diplomação do Lula, quando o ministro Benedito passa ao lado do presidente do TSE, o senhor Alexandre de Moraes, e fala: missão dada é missão cumprida. Que missão é essa? Foi cumprida? O Lula foi eleito presidente? Imagina se eu tivesse poderes para quebrar o sigilo do Benedito, quem sabe prendê-lo, como ele fez com gente do lado de cá. Eu acho que eu consegui, inclusive, fazendo pesca probatória, como ele fez por lá de cá. Fez à vontade, praticou a pesca probatória e cada vez mais abrindo novos e novos inquéritos, ignorando completamente o papel do Ministério Público. Onde é que ele chegaria? Imagine aquele gesto do ministro degolando alguém. Se fosse alguém do meu lado, seria o quê? Terrorista? Assassino? E do lado de lá, foi o quê? O que foi aquele gesto? Um gesto de ódio ou um gesto de amor? Investigaríamos também a sua equipe, o juiz auxiliar, o Tagliaferro, quebrando sigilo, prendendo. Com toda certeza, muita coisa ia aparecer. Mas no final, é o mais importante que eu tenho a falar para vocês aqui. Presidente, mas o senhor acha... Deixa eu terminar. Então aí nós estamos vendo aqui a participação do TSE para um lado de um candidato que foi tirado da cadeia, foi descondenado porque ele tinha 3 condenações, pela lei da ficha limpa não podia concorrer e acabou aí sendo presidente. Também é bom falar aqui, estou inelegível por quê? Porque me reuni com embaixadores. E por que me reuni com embaixadores? Porque 2 meses antes, o senhor Fachin se reuniu com embaixadores também e terminou essa conversa com os embaixadores dizendo o quê? Resumindo, tão logo o TSE anuncia o resultado, os seus respectivos chefes de Estado deveriam ou devem reconhecer o ganhador das eleições. Ele já tinha a resposta, ele já sabia quem ia ganhar. Vamos lá. Nós questionamos o TSE. O advogado do partido peticionou o TSE, buscando uma maneira de sanar algumas dúvidas da nossa parte e algumas inconsistências. Nada mais justo o advogado fazer isso aí. Em poucas horas, o senhor ministro-presidente indeferiu e nos deu uma multa de 22 milhões de reais, alegando litigância de má-fé e atentando contra o Estado Democrático de Direito. Isso é muito importante. A coletiva segue gerando repercussão. Fique ligado. Inscreva-se no canal.